Fala, nação cruzeirense, a gente está aqui para trazer hoje as notícias do Cruzeiro, tudo que aconteceu nessa sexta-feira. Já pedi para você então se inscrever aí no nosso canal, deixar o gostei. A gente tem esse jornal que acontece todos os dias. Ontem a gente teve apenas o pré-jogo, a gente não conseguiu fazer a nossa live de pós-jogo por conta do tempo, por questões de trabalho também, né? A gente não estava disponível no momento que o jogo terminou. Meio de semana sempre é meio complicado, né? Vez ou outra tem esses empecilhos assim, mas a gente segue caminhando. Então se inscreva aí que está começando agora o nosso jornal desta sexta-feira para trazer as principais notícias do Cruzeiro, notícias aí não tão boas assim, né, como a gente queria, mas a gente vai trazer tudo para vocês agora. Então se inscreva que está começando o nosso jornal desta sexta-feira. E a gente começa com a notícia do Marlon, né? O Marlon que chegou ao Cruzeiro ainda nesta temporada, vindo do Corinthians por empréstimo. Inicialmente ele iria ficar até o fim do ano, mas aí o Corinthians teve um problema, né, da lesão do Danilo Avelar, e aí o Corinthians entrou em contato com o Cruzeiro para que o jogador retornasse antes do término do contrato lá para São Paulo para atuar pela equipe do Corinthians. O Marlon era especulado até na equipe da Ponte Preta, né, não vinha sendo aproveitado pela equipe do Cruzeiro por conta da concorrência que tem ali no setor defensivo. A gente tem hoje aí o Ramon, o Manuel, também tem o Kaká, além do Paulo, jogador das categorias de base do Cruzeiro, então a concorrência é grande e aí o Marlon acabou que não conseguiu conquistar essa vaga de titular. Apesar de ter jogado apenas 4 partidas pelo Cruzeiro, o Marlon marcou um gol com a camisa do Cruzeiro, foi contra a equipe da URT, ainda pelo Campeonato Mineiro, então ele encerra então essa passagem pelo Cruzeiro. Um jogador que quando entrou em campo não comprometeu, mas também não foi um grande destaque assim, né? Ele teve essas oportunidades quando o Léo estava suspenso, quando o Cruzeiro não podia contar com algum dos dois ali que era o titular da zaga, seja o Léo ou o Kaká, então o Marlon acabou não jogando tanto assim pelo Cruzeiro. E aí ontem a gente teve aquele fiasco, né, que foi a partida contra a equipe do Sampaio Corrêa. E aí hoje o Cruzeiro já viajou para São Paulo, onde fica em Atibaia, né? No domingo enfrenta a equipe do Oeste, mas aí o Cruzeiro vai fazer esse período de pré-temporada, intertemporada, não sei como que vocês chamam, em Atibaia. E aí o Wellington foi relacionado para essa partida e outro jogador que também foi relacionado é o Adriano, né? Estão relacionados para essa partida contra a equipe do Oeste e é sempre muito desgastante essa relação da comissão técnica do Cruzeiro com o torcedor, porque sempre é assim, né? O Matheus Pereira não era relacionado, a torcida pedia e não relacionava o cara. Aí o Cruzeiro precisou embalar uma sequência de derrotas para ele entrar no meio de uma partida quando o Cruzeiro estava perdendo de 2-0 e aí o treinador na época, o Anderson Moreira, enxergar que ele era o titular daquela posição ali, porque não tinha como a gente escalar o Giovani, assim como o Giovani mostrou ontem que não tem condições dele jogar pelo Cruzeiro. E aí parece que essa situação está se repetindo, né? Agora a gente tendo o Wellington e o Adriano relacionados. O Wellington, um jogador que atua mais pelas laterais do campo ali. E o Adriano, um jogador que atua como volante, um cara ali que talvez jogue como segundo volante, tem uma qualidade ali na saída de bola. E pode ser que apareça também nessa equipe do Cruzeiro. Vamos seguir acompanhando. E aí a gente falou da viagem para Atibaia, né? O Cruzeiro retorna na próxima quinta-feira para Belo Horizonte. Então vai ficar aí quase uma semana em Atibaia, nesse período de treinamento, de acordo com as informações do próprio presidente Sérgio Rodrigues. É um período ali de preparação, porque o gramado da Toca está ruim, de acordo com as informações do presidente. Mas é algo que a gente não consegue entender, né? O time nessa crise financeira enorme e vai financiar uma viagem aí para pagar somente no próximo ano. É algo muito complicado, né? É aquela questão, né? Político a gente nem tenta entender porque é uma situação muito complicada e futebol misturado com política é mais complicado ainda. Eu não entendo. E aí o Cruzeiro fez a contratação até de uma psicóloga, né, a Michele, que vai trabalhar aí e tentar resolver esse problema mental dos jogadores, porque eu acredito também que além da péssima qualidade do nosso treinador, o psicológico dos jogadores não estão ajudando também. Jogadores talvez se sentindo muito pressionados. Ontem a gente teve um lance do Thiago, que ele perdeu um gol ali inacreditável, também teve uma boa oportunidade com o Ayrton, que ele não finalizou, ficou demorando muito para pensar, então são muitas questões ali que parece não ser só problema de treino, né? Então vamos ver se resolve algo. Ela já havia chegado até antes dessa partida contra o Sampaio Corrêa. Na partida contra o Sampaio Corrêa não adiantou, né? Porque eu acho que o Cruzeiro demonstrou ali o pior futebol da temporada, talvez. O jogo foi muito ruim, né? O Cruzeiro não conseguiu se impor na partida,
foi pressionado o tempo todo pela equipe do Sampaio Corrêa. O Pimentinha fez o que quis em cima do Giovani, fez o que quis em qualquer marcador do Cruzeiro. E aí a gente teve os 2 gols ali que foram uma vergonha, né? No segundo gol a gente teve Felipe Machado, o Henrique, muito sem atenção. A gente teve perda de bola com o Sassá no ataque, com o Manuel também tentando a saída de bola ali. Então é algo que a gente não consegue entender. E aí a gente não teve a entrada do Zé Eduardo mais uma vez. O Zé Eduardo foi relacionado pela primeira vez, mas aí o treinador preferiu escalar quem a gente já está acostumado a ver. Infelizmente, né, treinador brasileiro parece que são todos assim, né? Os caras cagam de medo de arriscar algo diferente. E infelizmente a gente vai ver agora nessa partida contra o Oeste, que a gente vai ter a oportunidade de rever aí velhos conhecidos do Cruzeiro. O Newton está lá, também tem o Luan. Então vamos ver se o Cruzeiro consegue uma vitória no Oeste, que também está mal no campeonato. Mas o Cruzeiro está na 18ª colocação aí com 11 pontos. E lembrando que o Figueirense e o Sampaio Corrêa, que estão acima do Cruzeiro, eles ainda têm jogos a menos do que o Cruzeiro, né? Ou seja, essa situação pode ficar ainda pior. Então o Cruzeiro vai ter essa semana de treinos. Eu não sei se isso é bom. Não adianta fugir da torcida nesse momento de protesto, né? Porque os protestos não vão parar enquanto a equipe não embalar uma sequência de bons resultados, enquanto o extracampo não estiver tranquilo, porque por enquanto a gente está vendo muita promessa e pouca coisa sendo feita, né? O Cruzeiro foi excluído do Profut aí, a gente via deputado falando abobrinha no Twitter e não conseguiu colocar o Cruzeiro de volta ao Profut. Então vamos ver se as coisas melhoram e as promessas param de ser jogadas o tempo todo para o torcedor, né? Porque estão prometendo algo para a gente que não podem cumprir e aí o torcedor fica bastante irritado mesmo. Então, galera, esse aqui foi o nosso jornal de hoje, trazendo as principais notícias do Cruzeiro. Se inscreva aí que tem vídeo novo todos os dias, deixa o gostei no vídeo, participa com a gente nos comentários, que a gente sempre interage com vocês. Então esse aqui foi o nosso vídeo dessa sexta-feira, esperamos que você tenha gostado. Até a próxima.